Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Gênesis 4. Hoje a gente vai fazer a leitura dos versos 7, 8 e 9 com palavras em hebraico. Eu estou usando aqui a versão IA+, tenho várias versões aqui, a gente está usando essa IA+. Quem quiser essa versão aqui, tá todas as informações na descrição. Você vai primeiro instalar o aplicativo My Bible, e depois no outro link aí eu vou postar aí o vídeo com as instruções para você baixar esse módulo de Bíblia com os nomes do Criador, do Altíssimo, do Pai e do Filho. Tá ok, gente? Então, vamos lá continuar a nossa leitura. Eu vou ler aqui rapidinho o verso 16 para a gente seguir o contexto aqui do texto. No verso 6, o que aconteceu? Yahweh disse para Caim: por que andas irado e por que descaiu o seu semblante? Aí continua no verso 7. Aqui. Se procederes bem, Yatab, vamos ver, Yatab. Vou pegar aqui a ferramenta, pincel, e vamos para a nossa leitura aqui silábica. Deixa eu fazer aqui mais retinho, peraí. Tentar fazer mais retinho. Peraí, gente. Ok. Yatab. Yud. Tich ou tet. Bet. Yatab. Veja que a pronúncia do hebraico antigo está igualzinho à transliteração. E o que significa? Ser bom, ser agradável, estar bem, estar satisfeito. A gente sabe que tube é bom, agradável. E aqui yatab. Veja que parece, né? Estar satisfeito, estar alegre, estar bem colocado, ser bom para, estar bem com, ir bem com, ser agradável, jubilar, tornar contente, fazer o bem, agir bondosamente com, fazer bem, fazer completamente, fazer algo bom, correto e belo, fazer bem, agir corretamente. Então, todas essas definições aqui estão relacionadas com Yatab, que também essa palavra se relaciona com Tuv ou Tov, como a gente está acostumado no hebraico moderno. Ok, vamos para o texto. Se procederes bem, se vocês fizerem o que é correto, se você fizer o que é correto, se você fizer o que é justo, se você fizer o que é agradável, não é certo que serás aceito. Vamos ver aceito. A palavra aceito aqui. Aqui, pincelzinho. Vamos ver como que é a palavra aceito. Shin, Aleph, Tav. Veja que tem um Aleph aqui no meio. É por isso que na transliteração a gente vai ver esse apóstrofezinho aqui. Porque o Aleph é uma vogal, né? E quando ele vem assim no meio da palavra, a gente vai entendê-lo como se fosse separado. Então, coloca um apóstrofe. Então, a gente vai ler, segundo o hebraico antigo, da seguinte forma. Shá, at. Shá, apóstrofe, at. Aqui na transliteração do hebraico moderno tá se-et. Veja que é praticamente a mesma coisa, eles só trocaram o A pelo E. E o que significa? Elevação, exaltação, dignidade. Inchaço, ato de levantar. Dignidade, exaltação, altivez. Inchaço, ato de levantar. Então, veja que aqui, a gente tem algumas palavras que podem ter tanto uma conotação negativa quanto uma positiva. Né? A exaltação, ser exaltado de uma forma carnal, de uma forma egoísta, é ruim,
tá? Dentro da conotação negativa. Mas é o próprio Criador que deve exaltar. Aqueles que o próprio Criador exalta, aí tem uma conotação boa. Agora, aqueles que a si mesmos se exaltam, aí é ruim. E é o que significa aqui nesse contexto. Se você fizeres o que é correto, o que é agradável, o que é certo, não é certo que você será aceito, que você será exaltado, que você será aceito? Chat. Se todavia procederes mal, que aqui tá a mesma palavra, né? Yatab, mas no sentido negativo, porque normalmente aqui a tradução seria: se você proceder bem, yatab. E o outro é se você não proceder bem. Essa é a tradução, é que normalmente essa partícula de negação não vem nesses textos aqui, tá bom? Não aparece, que é o lo. Então, não aparece aqui, mas nos originais aparece, tá, gente? Então, veja aqui que tá yatab de novo, só que é lo atab, né? É não bem. Se você não praticar o bem, eis que o pecado, olha essa palavra aqui, muito importante, vamos ver, ó, eis que o pecado, vamos ver como é que tá pecado em hebraico? Vamos lá. Pecado em hebraico, hatá. Tem outras palavras que também é traduzido por pecado, e hatá é uma delas. Vamos ver como é que a gente vê aqui as letras. Het, vamos ver de novo aqui, ó. Het, tet, ou tit, Aleph, He. Veja que a gente tem um Aleph aqui no meio, é por isso que a gente vai ver aqui, ó, esse apóstrofe na transliteração do hebraico moderno, ó. Hata'a, hata'a, que ele está separando aqui esse Aleph do resto da palavra, tá? Então, vamos ler aqui segundo o hebraico antigo. Hatá, ok? A, porque é Aleph com Re. A, um A comprido. Ou essa outra forma aqui, mas vamos nos ater só à forma principal. Hatá é um A final mais longo. E o que significa? Pecado pecaminoso, pecado, oferta pelo pecado, pecado, condição de pecado, culpa pelo pecado, punição pelo pecado, oferta pelo pecado, purição dos pecados de impureza cerimonial. Hatá, hatá, pecado em hebraico. Ok? Então, o que o Criador continua falando para Caim, ó? Se você proceder ok, se você fizer o que é certo, não é certo que serás aceito, vai ser aprovado. Mas se você não fizer o que é certo, o yatab, eis que o pecado, hatá, jaz, rabatz. Vamos ver aqui essa palavra. Resh, bet, tzad. Como que a gente lê, segundo o hebraico antigo? Ra. A gente fala aqui rabatz, né? Porque nós estamos acostumados a ler R-A como Ra. Mas em hebraico é Ra. Ra. Rabatz. Esse tz no final é TS. Veja que a transliteração do moderno está ok. Exatamente conforme a pronúncia do hebraico antigo. Rabatz. E o que significa? Estender. Deitar, estar deitado. Deitar, levar a deitar. Então, esse é o sentido. Eis que o pecado jaz, se deita. A porta. Vamos ver a porta. Vamos ler essa palavrinha aqui. P, tav, het. Como que a gente lê em hebraico antigo? Pa, tar. Patar. Veja que aqui, ó, na transliteração do hebraico moderno está bem parecido, inclusive com o TH que nós usamos para o TAV. Na transliteração TAV, segundo o hebraico antigo, a gente coloca TH.
A única diferença é que aqui no P, em vez de tapar, eles colocaram o E. Então, petar. Petar, hebraico moderno, patar, hebraico antigo. E o que significa? Abertura, porta, entrada. Então, vamos ler novamente aqui, ó. Se procederes mal, se não procederes bem, eis que o pecado, ratá, jaz, se deita à porta, ou à entrada. O pecado está à entrada. Se você não proceder bem, o pecado está à entrada, ou à porta. O seu desejo, vamos ver desejo, já vemos essa palavra, vamos ver aqui mais uma vez. No hebraico moderno está teshuká, e no antigo, tashuká. Igualzinho, né? Só muda o som da vogal inicial. Teshuká ou tashuká. Desejo, anseio, avidez. Então, o seu desejo natural, que é ali nesse sentido, o teshuká é o desejo natural. O desejo natural do ser humano será contra você. Olha que interessante aqui, gente. Aqui o próprio Criador já está falando o seguinte, ó. O pecado vai fazer com que o seu desejo natural seja contrário a você. É por isso que leva à morte. A pessoa vai ter o desejo, mas é para a morte. Não é assim que caminha a humanidade? As pessoas gostam do que leva à morte. As pessoas gostam do que não prestam. Essa é a tendência da carne. E por quê? Por conta do pecado. O próprio desejo natural da pessoa vai ser contra ela. Ela acredita que é para o bem, mas é para o mal, é para a morte. Isso por conta do pecado. Olha só a gravidade do pecado, gente. Olha o que o pecado faz na natureza, nos desejos, nas inclinações dos seres humanos. Ele torna o desejo contra si mesmo. É como uma doença autoimune, né, onde o próprio corpo ataca a si mesmo. Assim o pecado faz. Coloca os próprios desejos da pessoa contra ela mesma. Por isso que o mundo está invertido. Por que o mundo é invertido? Porque os desejos naturais das pessoas são contra elas mesmas. Elas acham que é para o bem, mas é para o mal. Esse é o poder do pecado. E o que mais que acontece aqui? Ó? O seu desejo será contra ti, será contra você. O pecado jaz à porta e o que vai acontecer? O seu desejo, as suas vontades vai ser contra ti, vai ser para te matar, vai ser para te prejudicar. Mas a ti, o que você tem que fazer? Cumpre dominá-lo. Machal, a gente já viu também, né, essa palavra. Machal. Vamos ver de novo? Mem, Shim, Lamed. Machal, igualzinho aqui a transliteração do hebraico moderno. E o que significa? Governar, ter domínio, reinar, levar a governar e exercer domínio. Olha que interessante. Então, o que o ser humano tem que fazer aqui, ó? Cumpre a ti governá-lo, ter domínio sobre ele. Olha que interessante, isso aqui já é evangelho, gente. Tem evangelho aqui, ó. O pecado jaz à porta, mas cabe a ti exercer domínio, dominar sobre ele, sobre a sua vontade, que é contra você mesmo. Olha só como a gente tem aqui muita teologia só nesse versinho aqui. É assim que a gente medita, gente, nas escrituras. Tá vendo? Ó? Aqui o Criador já estava ensinando a lutar contra o pecado. Então vamos recapitular aqui, ó. Caim brotou a revolta no coração dele, brotou a ira pelo Criador não ter aceitado a oferta dele, e o Criador viu
e falou: não, se você fizer o que é certo, você será aceito. Não é certo que se você fizer o bem, você será aceito? Faça o bem e tudo vai bem para você. Agora, se você não fizer o bem, se você deixar suas inclinações te dominarem, elas serão contra você. Mas cabe a você dominá-las primeiro. Não é assim que a gente aprende aí em tudo quanto é lugar? Esse mesmo ensino aqui, essa mesma orientação, de que nós devemos aprender a dominar os nossos impulsos ruins, para que a gente não saia por aí fazendo todo tipo de mal. Olha aqui, ó. Desde 5 ou 6 mil anos atrás aqui, ó. O Criador já tinha ensinado isso. De uma forma que, com o testemunho aqui, ó, de Caim e Abel. Então, disse Caim a Abel, seu irmão. Disse Amar, Caim, a Abel, Rabal, seu irmão, Arri. Aí, vamos ver, irmão, que nós não vimos essa palavra até agora, nesse estudo. Vamos lá? Aleph, Het, irmão. Com os mesmos pais, meio irmão, com o mesmo pai, parentesco, mesma tribo, um em relação ao outro, num relacionamento recíproco, referindo-se à semelhança, ou mesmo dentro da igreja, Arri. E no plural, Ahim, irmã, Ahot, que é diferente, né? Homem, Arri, mulher, Ahot, e plural, Ahim. Irmão, irmãos, irmã. O que Caim disse para o irmão? Isso depois, tá vendo que aqui, ó, não é numa sequência. O Criador já tinha orientado. Por que você está com essa cara? Se você fizer o que é certo, não vai ser aceito. Agora, se você não fizer o que é certo, o pecado... Olha quando a pessoa já... Olha as inclinações, né? Bateu o pecado, as inclinações já começam ali a fermentar e cabe a pessoa dominar. Essa foi a instrução que o Criador deu para Caim. Será que ele obedeceu? Vamos ver agora. Aí Caim disse para Abel: vamos ao campo. Olha, já tramou. Para Caim dizer isso para Abel, ele já tinha premeditado o que ele iria fazer. Olha o pecado. Será que ele dominou o pecado? Estando eles no campo, Shadá, a gente já viu, né? Shin, Dalet, He. Sade, no hebraico moderno, Shada, no hebraico antigo. Campo, terra, o campo cultivado, planície e terra, lugar e o habitat dos animais selvagens. Então, estando ele nesse lugar, no campo, sucedeu que se levantou, olha aqui, vamos ver, se levantou Kuf, Vav, Mem, Sofit. Vamos ler? Ma, porque termina com M, tá? Então, levantar-se no sentido hostil. Levantar-se, tornar-se poderoso, é um tipo de exaltação de si. Levantar-se, entrar em cena, estar de pé, manter-se, ser estabelecido, ser confirmado, permanecer, resistir, estar fixo, ser válido, disse de um voto, ser provado, ser cumprido, persistir, estar parado, estar fixo. Aqui, gente, é outra palavra que podem ter duas conotações, uma positiva e outra negativa, dependendo da inclinação do coração. Se a pessoa estiver de pé pela justiça, ok. Se a pessoa estiver de pé pela hostilidade, pela arrogância, aí é ruim.
E vocês percebem que todas essas coisas, essa diferença entre a conotação boa e a conotação ruim, vem justamente da inclinação pecaminosa. Se eu não tenho uma inclinação pecaminosa no meu coração, eu vou fazer isso daqui no sentido bom. Agora, se eu tenho a inclinação do pecado no meu coração, eu vou fazer isso aqui no sentido ruim. Essa é a dualidade que veio do conhecimento do bem e do mal. O que antes era para ser só para o bem, acabou sendo para o mal, por causa de quê? Por causa do pecado. Ok, tá bom aqui, tá, gente? Vamos ver só essas definições aqui. Então, sucedeu que se levantou Caim contra Al-Habal. Viu que? Olha que interessante, aqui antes da palavra rebel, ou Abel, a gente vê aqui, ó, antecedendo Abel. Por que será, gente? Porque aqui, ó, Abel já estava com uma autoridade. Porque Al vem o quê? De ser grande. Pode ser tanto para seres humanos como para divindade, né? Por isso que a gente costuma confundir. A gente atribui ao Criador. Ele é o Deus dos deuses, né? Ele é o Elohim dos Elohim e o Al dos Al. Nesse sentido, que ele é a divindade suprema. Mas também esse termo, ele também pode vir aí usado para pessoas com autoridade. Então a gente já vê aqui, ó, que Abel já estava aqui em uma posição de autoridade. Mesmo Caim sendo primogênito. O Criador se agradou da oferta de Abel, porque Abel ali já estava representando o reino. O reino vem em primeiro lugar, gente. E é muito difícil das pessoas compreenderem isso hoje em dia. O reino vem em primeiro lugar. Agradar o Criador está acima de todas as coisas. Está acima da nossa vida. Caim levou a oferta da terra para o Criador. Abel levou a oferta, o melhor da terra para o Criador. O sacrifício, o melhor da vida, né? Porque foi um animal. O melhor da vida ele deu ao Criador. E é isso que a Bíblia está nos ensinando aqui desde o testemunho de Caim e Abel, gente. Será que a gente está praticando essas coisas na nossa vida? Colocando o Criador em primeiro lugar? Porque vida eterna, gente, vida eterna é para sempre. E isso foi dado de graça. Mas a inclinação da carne tende a não gostar do que é não valorizar o que é de graça, não é? Essa é a inclinação natural do ser humano. Mas só poderia ser, a vida eterna só poderia ser de graça, porque um ser humano jamais conseguiria pagar. Então, cabe a cada um de nós, pela nossa própria consciência, ter esse entendimento. E assim, automaticamente, a gente começa a valorizar a vida eterna com o real valor que ela é e dar muitas graças ao Criador por ele ter nos dado de graça algo que não tem preço. Então, nós devemos ter consciência disso. Não no sentido de trabalhar para tentar pagar isso para o Criador, mas de reconhecer o valor e a misericórdia e a graça concedida por ele. Se é de graça, não é porque não tem valor, é porque nós nunca conseguiríamos pagar. Né? Vamos meditar nessas coisas para a gente aprender a ter consciência sobre o valor das coisas celestiais e da vida eterna, que é alegria eternamente, é alegria para sempre. Quanto de dinheiro vocês acham que vale uma felicidade eterna ao lado da divindade, de amor e luz? Quanto vocês acham que alguém seria capaz de pagar por isso? Viver eternamente em estado de graça. Entendeu, gente? Então vamos meditar nessas coisas. Porque é o tipo de coisa que também revela onde é que está nosso coração. Né? Então aqui, ó, Al-Habel, seu irmão Ar,
e o matou, Harag. Harag. Re, Resh, Gimel. Harag. Harak. Tá igualzinho aqui, transliteração do hebraico moderno. E o que significa? Matar, executar, assassinar, destruir. Assassino, matador, fora de controle. Olha só que interessante. Quem mata é colocado aqui, ó, no mesmo lugar que fora de controle. Tirar a vida. Quem deu a vida? O Criador. E quem tira a vida? Adversário do Criador. Por isso que um dos mandamentos é não matarás. Aí, vou até importante entrar nesse assunto, porque tem muita gente que acha que é contradição, né? Que na Bíblia diz, mandamento diz não matar, mas ao mesmo tempo nós vemos sim israelitas matando outros em nome do Criador, e aí acha que é contraditório. Mas não é contraditório, gente, porque na palavra também está escrito, aquele que matar deverá ser executado. É a contrapartida de quem comete uma morte, quem desobedece um mandamento. Então, aqui, por isso que os assassinos, normalmente eles tendem a morrer assassinados, porque eles estão colhendo os frutos do próprio caminho. E por isso também que quando havia mortes na lei, o que acontecia? Quem matava sem intenção de matar era culpado, mas encontrava misericórdia nas cidades refúgio. Já aquele que matava com intenção, ou seja, com a inclinação do pecado, esse não encontrava misericórdia. A família, o vingador de sangue da vítima, poderia ir até ele, matar ele e ficar sem culpa. Assim era na lei. E assim é como que o Criador está mostrando pra gente como que funciona a justiça. Então, aqueles que matam com a intenção de matar, inclinado pelo pecado, é uma coisa. Aqueles que matam não com essa intenção, por algum outro motivo, encontra misericórdia de alguma forma. Ok, gente? Vamos meditar nessas coisas. Então, Caim foi lá, premeditou, chamou Abel para o campo, chegando lá, o assassinou, tirou a vida dele. O Criador deu a vida, ele tirou. Aqui a gente vê o primeiro assassinato aqui, ó, desde a criação. O pecado brotou, o Criador deu a instrução, e será que obedeceram a instrução? Não, não obedeceram. E aí deu luz, consumou o pecado. Assim é com todos nós até hoje. Desde o que aconteceu aqui até hoje é assim com cada um de nós. O pecado jaz, isso daí também está escrito no Evangelho. O pecado vai brotando no coração, está à porta. A gente vê a palavra dizendo não, domine o seu pecado. E a pessoa vai lá e não domina. E pratica o mal. Consuma o pecado, dá luz ao pecado. Transgressão do mandamento. Transgressão da palavra do Criador. Tá vendo aqui, ó, como a gente tem evangelho em Gênesis 4, em todas as escrituras, mas aqui a gente tá vendo o evangelho em Gênesis 4, né? E agora a gente vai ver aqui o verso 9. O primeiro homicídio. E aí, disse Amar Yahua Yud-He-Vav-He a Caim: onde está Abel? Rabel. Onde está Rabel, teu irmão? Que nós já lemos. Será que o Criador perguntou isso daí porque ele não sabia onde estava Abel? Se o Criador ele é onisciente, será que ele perguntou isso porque ele não sabia? Como que a gente entende isso? Não, ele sabia. Mas por que então que ele perguntou? Bom, vamos continuar aqui a leitura e aí depois eu vou explicar para vocês.
Foi a mesma coisa que o Criador fez com Adão. Quem se lembra lá no outro estudo de Gênesis 3? O Criador perguntou para Adão: onde você está? Vocês se lembram? Aqui o Criador perguntou para Caim a mesma coisa. E aí Caim respondeu: não sei, Yadá. A gente também já viu, né? Yadá nos outros versos. Não sei, Yadá. Acaso sou eu tutor? Olha aqui, gente. Tutor também nós vimos, né? Chamar. Shin, mem, resh. Chamar. O guardião, guardar, vigiar, observar, prestar atenção. Então, uma tradução aqui mais livre. Acaso eu sou guardião do meu irmão? Sou guardião, sou vigia do meu irmão. Olha só qual foi a resposta de Caim. Será que ele falou a verdade ou mentiu? E aí vamos lá. Por que será que o Criador perguntou para Caim onde estava o irmão? Será que é porque ele não sabia? O Criador sabia onde que estava. O Criador sabia que Caim tinha matado. Mas quando o Criador pergunta, é porque ele quer dar uma oportunidade para a pessoa falar a verdade. Porque o nosso Pai Celestial, gente, o Altíssimo, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é longânimo, paciente. E ele dá a oportunidade da pessoa falar a verdade, como fez com Adão. Acaso comestes do fruto que eu falei que não era para comer? O que Adão falou? Foi a mulher que tu me destes, que me deu e eu comi. Em vez de falar, eu comi. Aqui é a mesma coisa, eu matei. Não, a pessoa se embrenha mais ainda para o pecado. Por isso, gente, que a condenação, ela vem. Porque a tendência do ser humano é essa, ó. O Criador, desde aqui, ó, desde a criação, desde o testemunho aqui de Caim e Abel, tá mostrando pra gente a inclinação do pecado. Que começou com Adão e Eva. E foi herdando, que os filhos foram herdando essa inclinação. E desde então, todos os seres humanos. Tá vendo como é sério essa questão do pecado, gente? E é por isso que o Criador perguntou. Eu já ouvi várias heresias por aí falando, ele perguntou, então não era onisciente. Ele perguntou, não sabia, então era outro Deus. Ou seja, as pessoas criam várias teorias para isso daqui, ao invés de apenas ler e reconhecer aqui o que está óbvio. O Criador, que é misericordioso, justo, longânimo, ele perguntou para dar oportunidade para a pessoa reconhecer o próprio pecado. Não é isso que trata a Bíblia inteira? Reconheça o teu pecado, confesse os teus pecados e o Criador usará de misericórdia contigo. Não é isso que trata toda a Escritura e o plano de salvação, gente? Não é simples assim, né? Está a luz, mas o pecado, a cegueira, as inclinações pecaminosas não deixam as pessoas enxergarem isso, né? Mas vamos ficar atentos. Tudo que vocês forem aí lendo nas Escrituras, tenham em mente que o maior mal que escraviza os seres humanos é o pecado, é o próprio pecado. Esse é o mal que vai acabar quando o Messias já começou, o Messias já veio para tirar o domínio do pecado sobre a pessoa. E com a volta dele, o pecado vai, de uma vez por todas, ser tirado do ser humano. É isso que vai acontecer. Aí o pecado, além de não ter mais domínio, ele não mais existirá. A pessoa não vai ter essas inclinações. E aí, por isso que a vida será eterna. As pessoas terão direito à árvore da vida, terão a vida eterna. Por quê? Porque o pecado não habitará mais, o pecado não terá mais lugar no ser humano. Porque se a morte existe, gente, se as pessoas hoje morrem, é por conta do pecado que aconteceu desde a criação.
entendeu? Então, o assunto do pecado é importantíssimo. Esse é onde a gente deve ter o nosso foco aí quando a gente for meditar nas escrituras, tá bom? Porque o que tá em jogo aí, gente, é a vida eterna. Vida eterna não é algo, né, qualquer coisa que, não, vamos viver de qualquer jeito, quando morrer vai pro céu, né? Não é assim. Vida eterna é um bem mais precioso que um ser humano poderia ter, e por ser algo que um ser humano nunca poderia comprar, o Criador deu de graça. Né? Então, nós devemos ter a consciência do valor disso daí. Tá bom, gente? Bom, é isso. Vamos finalizar aqui o episódio 3 do nosso estudo de Gênesis 4. E no próximo episódio, nós vamos ler aí o capítulo 10, ou os versos 10, 11 e 12, que é onde o Criador vai estipular aí qual vai ser a maldição para o pecado de Caim. Tá ok? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo estudo, se o Altíssimo quiser. Tchau, tchau.